Sim, você leu certo. E se eu te dissesse ainda mais que a principal ferramenta para a tua aprovação não é o teu vade-mecum nem o cursinho que você assina, mas o teu travesseiro? Eu sei que você vai pensar, o Troiac tá louco, porque eu tenho certeza, eu sei também que você acredita do fundo do seu coração que tem que sacrificar horas de sono para então poder estudar e conseguir a aprovação. Eu sei disso. Ah, então eu posso ficar só dormindo que eu vou passar então? Não, não é isso. Neste vídeo eu vou te provar com base na neurociência por que esse hábito de virar à noite, ficar perdendo horas importantíssimas de sono, está atrapalhando o seu rendimento, te deixando exausto e efetivamente te reprovando. Eu vou te passar alguns dados técnicos aqui, mas o meu objetivo não é te dar uma aula completa de neuroanatomofisiologia, não é isso que eu quero. O que eu quero que você entenda é que há processos químicos e biológicos que funcionam no nosso aprendizado. Não é mágica, nem alguma bênção divina ou algo do tipo. As informações que eu vou te passar, elas são fruto de bastante estudo. E tem por base um livro que eu considero, para mim, é a Bíblia do sono hoje, né? De todos os estudos do sono, que é o livro Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. O Matthew Walker, ele é professor de neurociência e psicologia na Faculdade da Califórnia. É um livro que, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, há muita coisa interessante ali, até para a saúde de um modo geral, enfim, eu recomendo a leitura para você. Agora aqui eu vou começar a te mostrar os principais vilões e muitos mitos ligados ao sono que acontece, que as pessoas falam, que a gente tem até por hábito, escuta muito e executa muito na nossa vida. Mas fica tranquilo que eu não vou te dar só problemas, eu vou te dar um plano de ação completo para que você consiga estudar menos horas, mas ter um rendimento muito maior. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender exatamente do que eu estou falando. Vamos lá, primeiro eu quero que você seja muito honesto comigo e veja se identifica em um desses dois cenários aqui. Vamos lá, o primeiro cenário, você trabalhou o dia inteiro, exausto, correria para lá, para cá, chegou em casa exausto, morto. Mas aí você lembrou que você, poxa, caramba, eu tenho que estudar. Você deu conta das suas atividades e lá, já para tarde da noite, já cansado, exausto, você chegou, pegou e começou a estudar e foi assim até tarde, até muitas das vezes de madrugada para no outro dia, né, ter que trabalhar, ter que acordar cedo e trabalhar. Ou então, você chegou em casa, né, cansado também, mesmo cenário, às vezes chegou da faculdade ou de alguma coisa já tarde da noite e foi então organizar suas coisas, dormiu lá muito tarde, né? Daqui a pouco já foi dormir, já era início da madrugada e pensou, eu tenho que estudar. E aí então você colocou seu despertador para acordar muito cedo, 4, 5 horas da manhã, para então poder começar a estudar. E aí, em qualquer uma das duas situações, você está ali estudando, mas parece que tem uma névoa na tua mente ali. Parece que você está lendo o conteúdo do livro, da apostila, ou ouvindo a aula, e alguma coisa começa a não fluir, parece que tem algo te atrapalhando, parece que teu cérebro está ali ainda, né, esquentando o motor, ou o combustível não está muito bom. Não sei se você se identifica com isso. Acredito que provavelmente sim, porque todo mundo que estuda para concurso em algum momento passa por isso. Eu vou te explicar o primeiro conceito técnico aqui. Sabe o que é isso? Na verdade, é o seu cérebro, ele está coberto, né, está sendo tomado por uma substância chamada adenosina. A adenosina, o que ela é? É uma substância que ao longo do dia ela vai se acumulando ali no nosso cérebro, nos nossos conectores neurais ali, cerebrais, né? Para que então te dê a sensação de cansaço, para que efetivamente o seu corpo entenda que você tem que dormir, que você tem que descansar. E quanto mais horas você passa acordado, né, mais adenosina vai se acumulando ali na sua mente. E aí o cansaço vai aumentando, o seu corpo começa a pedir sono, porque ele realmente precisa de sono ali para então poder resolver essa situação. E diante desse sono, desse cansaço, dessa névoa mental que você está sentindo ali, qual é a primeira coisa que você faz? Provavelmente você vai pegar um copo de café, né? Você vai pegar ali, não, vou tomar um café, vou levantar, jogar uma água no rosto, tomar um café para poder então voltar a estudar com todo o gás. Sobre café e cafeína a gente vai falar um pouco mais adiante. Isso que está acontecendo com você, a gente pode chamar de lei dos rendimentos decrescentes do estudo. Essa lei dos rendimentos decrescentes é um conceito de produção e, enfim, de economia, mas que a gente consegue entender aqui. Essa exaustão física que você está passando, ela não vai só te deixar cansado, ela vai atrapalhar a sua cognição, vai te gerar ansiedade e muitas das vezes pode te causar o chamado branco na hora da prova. Isso é muito sério.
E a solução para isso, ela não vai estar numa nova técnica de estudo, num cursinho melhor ou algo do tipo, mas sim na hora que você fecha os livros e fecha também os seus olhos. O que eu quero que você entenda é que quando você dorme, o seu cérebro ele não se desliga. Muito pelo contrário, ele trabalha muito. Ele começa uma série de procedimentos ali, vamos dizer, para organizar a casa. E aí tem duas fases principais que eu vou colocar que interessa pra gente aqui agora. A primeira delas é a fase da faxina. Ele vira um verdadeiro faxineiro. E essa primeira fase da faxina, ela acontece no sono profundo, que você já deve ter ouvido falar, o chamado sono não REM ou NREM. Então, imagina o teu cérebro como um pendrive, né? Durante o dia você vai estudando ali, você vai juntando vários arquivos, vai salvando várias informações para ele ali. Só que essas informações, elas são primeiramente salvas num arquivo temporário, numa pasta temporária. Vamos dizer, para você entender, essa pasta temporária no nosso cérebro tecnicamente chama hipocampo. É ali que são salvas essas informações temporárias. É uma memória mais frágil, uma memória de curto prazo, para você poder entender. E ali, durante esse sono profundo, entra então em ação essa equipe de limpeza, que é comandada pelo sistema linfático, né, que vem ali das células da glia. E ela vai removendo toxinas, né? Esse processo começa ali o processo de remoção de toxinas, limpando, deixando o cérebro mais, vamos dizer, mais limpo, né? Seria limpo mesmo, vamos pensar, né, de uma forma não técnica, mas para você poder entender, mais limpo, para que então ele possa fazer o quê? Pegar e armazenar essas informações que estão nesse pendrive, né, só que é uma pasta temporária, para uma pasta definitiva. E isso acontece ali no córtex. E é exatamente no córtex que essas memórias de longo prazo, que é o que você precisa, se formam. Então, estudar a noite toda, né, ou sacrificando horas de sono ali, ou acordar muito cedo também sacrificando horas importantes de sono, é como se você tivesse trabalhado ali durante todo o dia, salvou colocou as informações ali, botou as informações para dentro, e na hora efetivamente salvar o arquivo, né, vamos dizer que ele foi salvando alguma coisinha e tal, mas na hora de fazer efetivamente o salvamento das informações, você puxou o computador da tomada, e você então perdeu grande parte dessas informações. Essa parte de salvar o arquivo, ela é obviamente, né, o arquivo mental que a gente está falando, é obviamente muito importante, mas agora a gente vai falar sobre uma fase mais importante, que é a que efetivamente transforma uma pessoa que é esforçado, que é ali determinado, que estuda muito, que passa muitas horas na frente do livro, enfim, do cursinho, numa pessoa que efetivamente é aprovado, que é o que a gente quer, né? E essa segunda fase, ela acontece no seu sono REM. O sono REM é a fase, vamos dizer, a fase mais dos sonhos. Ali, nessa fase, o cérebro ele não está apenas salvando os arquivos, né? Isso ele já fez. O que ele está fazendo é algo mais e muito mais precioso. Ele está efetivamente organizando a casa. Ele, vamos dizer, ele acalma ali a amígdala, que é o centro da ansiedade, enfim, dá uma acalmada ali e começa então a jogar as informações, trabalhar com mais atividade o seu córtex pré-frontal, que é a parte exatamente que você tem para poder, vamos dizer, o CEO da sua mente, o organizador, o chefe, é quem vai dizer o que vai para cá, o que vai para lá, organizar a casa. É o grande chefe, o grande organizador da casa. E isso acontece nessa fase do sono REM, nessa segunda etapa aí, que é extremamente importante para quem precisa acumular conhecimento. E essa parte, ela funciona muitas das vezes como uma espécie de terapia mental mesmo ali. Porque ele vai organizar as suas emoções, não só as informações, inclusive suas próprias emoções são organizadas, são digeridas, vamos dizer, nesse momento do seu sono. É aqui nesse momento também que você vai consolidar o aprendizado. É aqui que vai organizar a casa, que você vai conseguir conectar aquela matéria de direito constitucional com direito, administrativo. Você vai entender um conceito, você vai realmente cair a ficha. Muitas das vezes esse processo efetivo acontece também nesse momento do sono, que é o sono REM. E estudar sem dormir direito é como se você fosse, por exemplo, numa academia, você treinasse pesado, contratasse melhor personal trainer que existe, né? Fosse lá, malhasse enlouquecidamente, seguindo as séries, a melhor série que existe, e não se alimentasse, não ingerisse
proteínas, né, que é o que trabalha ali na construção muscular. O que vai acontecer nesse meu exemplo da academia? Você vai malhar, você vai se cansar, você vai suando, as pessoas vão te olhar e falar, caramba, o cara tá malhando muito ali, dedicado, não sei o que, só que você não vai ganhar, você não vai ter ganho de massa muscular, porque você não fez o que era preciso metabolicamente falando, que nesse caso seria ingerir proteína. No caso do estudo e do aprendizado que você precisa efetivamente para passar numa prova de concurso, que é essa consolidação do conhecimento, você precisa de horas de sono suficientes. Agora que você já sabe que o sono é uma potência, é um fator quase que, vamos dizer, primordial na tua preparação para concurso. Porque eu diria primordial porque não adianta você, né, estudar, como a gente viu aqui do caso do atleta, estudar e não consolidar, não salvar os arquivos, não guardar na sua memória para poder então lembrar efetivamente na hora da prova. O que a gente precisa saber agora, o que a gente precisa ver agora é o que está muitas das vezes atrapalhando que esses processos químicos, esses processos biológicos aconteçam de forma adequada. E provavelmente o primeiro vilão que a gente vai falar pode estar aí na tua caneca agora, aí na tua frente. Aí. É isso mesmo, o primeiro vilão que a gente vai falar é o café. O café, a cafeína ali, ela atrapalha, para você entender, lembra da adenosina que a gente falou, que vai se acumulando ali durante o dia, né? Que serve para o corpo entender que, olha, chegou o momento de dormir. A cafeína, ela funciona como uma espécie de impostor, ela se conecta ali no receptor da adenosina e não deixa o corpo entender que está cansado, que precisa descansar. Ela tapeia ali o teu cérebro, vamos dizer, para ele não sentir essa sensação de cansaço. O problema é que isso atrapalha muito a qualidade do seu sono não REM. Então, o que vai acontecer, eu vou te explicar um pouco mais com calma aqui, mas o efeito prático que isso vai gerar é você, efetivamente, você estudou durante o dia ali, ou enfim, na hora que você está estudando, você dormiu, chegou no outro dia, você não lembra de mais nada. Como a gente viu, durante o sono, o cérebro, então, ele tem essa oportunidade de limpar toda essa adenosina junto com outras substâncias ali. Só que, como a cafeína, ela mascara essa sensação, mas ela não tira essa adenosina do teu cérebro, ela fica ali, guardada. A hora que você metaboliza, né, essa cafeína, que passa o efeito da cafeína, vem toda aquela adenosina que estava ali acumulada, ela, vamos dizer, a grosso modo, ela vai para os teus receptores. E aí você tem o que se chama de caffeine crash, né? É o nome que se dá técnico e que se dá isso. Então vem aquele cansaço súbito, você é tomado por um cansaço inexplicável e o teu rendimento, então, mais uma vez, volta a cair pior do que antes. E talvez você diga, não, mas Truex, não, eu não tomo café, não tomo café antes de dormir, porque eu sei que vai atrapalhar meu sono. Olha, tem um detalhe, o Matthew Walker, ele fala até no livro ali, né, que a meia-vida da cafeína, ela ocorre entre 5 e 7 horas. Ela fica ali no teu organismo meia-vida. Ou seja, se você tomar uma xícara de café às 15 horas, às 20 horas, 22 horas, mais ou menos, esse café ainda vai estar metade dos efeitos da cafeína ainda vão estar ativos ali no teu organismo. E a chamada quarta vida, né, vamos dizer, da cafeína, ela ocorre entre 10 e 12 horas, segundo o Matthew Walker. Então, olha só, você lá 1 da manhã, meia-noite, 1 e pouco da manhã, se você tomar um café às 3 da tarde, 15 horas, você ainda vai estar sentindo esses efeitos, ela ainda vai estar atuando ali na tua mente, de certa forma, atrapalhando o teu rendimento, a qualidade do teu sono. Então é importante você saber isso, né? Por que eu falo isso? Eu tomo café? Tomo, né? Eu tendo esses conhecimentos, eu tento tomar o meu café ali, mas até uma determinada hora ali, no máximo até isso aí, 15 horas, né? Talvez, não seria o ideal, mas até 15 horas eu confesso que eu ainda tomo. Mas tomar após esse horário, realmente a gente está vendo aqui, vai afetar muito a tua qualidade do sono e o teu aprendizado. Então tenta controlar ali, né? Toma mais a parte da manhã para dar aquele up ali, dar aquela energia que de repente você gosta, você está acostumado, que você precisa, mas dá uma diminuída. Tenta não tomar café após o meio da tarde, para não ter esses problemas que a gente está falando aqui, né? E às vezes até você pode falar, Troiac, não, eu sou diferente, cada metabolismo é único, eu tomo meu café ali, consigo dormir normalmente. Não, há pessoas que dormem, pessoas que efetivamente conseguem dormir. Só que, não sei se você entendeu, mas os processos biológicos
e químicos ali que precisam, que a gente precisa, vão estar sendo afetados. Então você vai dormir, mas você não vai ter todo o resultado desse armazenamento de conhecimento, dessa organização da memória, conexão, fazer ligações, para que você então efetivamente tenha o conhecimento, consiga não só memorizar, mas entender aquilo que você estudou. Isso, mesmo que você fale, vou dormir, isso vai estar sendo prejudicado, entendeu? O vilão número 2 aqui é a mentira do fim de semana. Vamos lá. Por que eu batizei desse nome? Por que mentira do final de semana? E você pensa assim, não, de segunda a sexta eu vou estudar pra caramba, vou dormir pouco e tal, final de semana eu vou hibernar. Vou dormir, tudo que eu tiver que dormir, vou recuperar, vou pagar o débito do meu sono, como se o cérebro fosse ali, né, se o sono, né, ele fosse uma espécie de cartão de crédito. Você estoura o limite durante a semana e chega no fim de semana, você vai e paga a fatura, né? Será que isso funciona? Não funciona. Matthew Walker, ele fala até no livro ali que a gente não tem, o nosso cérebro, né, ele não tem um botão de reset, que você chega num determinado momento, você fala assim, vou resetar, tá tudo, não tá legal, né? Às vezes quando o computador dá uma travada ali, não tá, você reseta ele vai, organiza e volta limpinho. No cérebro não é assim que funciona. Mas Troiac, eu no fim de semana, quando eu durmo ali, durmo pra caramba e tal, eu me sinto bem, me sinto revigorado na segunda-feira, me sinto recuperado. Olha, uma parte do déficit de sono que você fez, uma pequena parte é recuperado, mas não tudo. Você vai ali se recuperar, você vai se sentir até melhor, mas a parte de cognição, a parte cognitiva do teu cérebro ainda vai estar prejudicada. É exatamente a parte que você vai ter que você precisa para se concentrar, para ter a capacidade de se concentrar com efetividade e fazer uma boa prova ali por 4, 5 horas, que é o tempo normalmente de duração de uma prova de concurso, né? As funções ali do córtex pré-frontal, que é exatamente onde a gente viu o CEO ali, quem organiza a casa, elas são mais sensíveis, vamos dizer assim. Elas demoram mais tempo para se recuperar. E elas não vão se recuperar totalmente para ficar, vamos dizer, 0 bala em um final de semana. Isso não vai acontecer. Então, sem essa parte, vamos dizer, bem calibrada, você fica mais propenso a ter crise de ansiedade, daqui a pouco pânico, muitas das vezes esquecimento, e que gera daqui a pouco tensão que vai te gerar, vai acumulando tensão ali, você não está equilibrado, com o tempo vai gerando essa tensão, acumulando aquilo ali, e pode te gerar o famoso branco, né, que você tem ali na hora da prova. Apagou tudo, você não lembra mais nada, você, e agora, o que eu faço? Entendeu? E o vilão número 3 é a culpa por descansar. Aqui agora vai falar o Troiac, psicanalista, tá? Hoje a gente vive numa sociedade, né, que é pregado o alto desempenho o tempo todo, aquela coisa de trabalha enquanto eles dormem, estude enquanto eles dormem, você tem que estar em alta performance, alta rotatividade o tempo todo. E isso é prejudicial, isso faz a gente sentir, muitas das vezes, culpa por estar descansando. Você fala, não posso, estou dormindo, tem as outros candidatos que estão ali estudando, eu tenho que acordar, não posso dormir 8 horas de sono de jeito nenhum, eu vou dormir 4, 5 horas e tal. É muito comum esse tipo de pensamento. E isso nada mais é do que uma crença, na realidade uma crença limitante. Eu não sei se você sabe, mas atletas de alta performance, atletas até olímpicos ali, eles dormem às vezes 9, 10 horas. Eles têm 9 a 10 horas às vezes de sono, e são pessoas que competem em altíssimo nível, porque eles sabem que para a recuperação do corpo, a recuperação muscular, a recuperação até mental também, porque o esporte ali ele exige uma carga cognitiva bem alta, para que haja essa recuperação, tanto corporal quanto mental, ele precisa efetivamente de sono. E esse sono, ele faz parte do treinamento desse atleta, assim como dormir faz parte do teu estudo. É uma parte fundamental para o teu corpo, do teu estudo, para que você chegue ali na prova bem. Você chegue ali na prova com todas as armas possíveis para conseguir vencer aquela situação e conseguir ver teu nome ali no diário oficial. Entenda que sono, ele não é preguiça, corpo mole ou algo do tipo. É uma estratégia de alta performance. Ok, Troiac, já entendi. Fazendo muita coisa errada, faço algumas coisas erradas aqui, beleza, já entendi o problema. E como é que eu faço agora? Beleza, agora eu vou te dizer exatamente o que a gente pode fazer, o que você pode fazer para melhorar, para aumentar muito o teu rendimento e corrigir então essa situação do teu sono ali, ter um sono de qualidade e aumentar muito a tua eficiência nos estudos, a tua eficiência e tua capacidade de reter informações. Eu vou te passar um protocolo de higiene do sono bem fácil ali de executar, em quatro regrinhas bem tranquilas, mas que vão ter um resultado bem legal para você.
A primeira delas é a regularidade. É importante que você durma e acorde sempre nos mesmos horários. Por que isso é importante? O nosso corpo ele adora a rotina, vamos dizer assim. A gente tem o nosso chamado ciclo circadiano, que nada mais é do que esse ciclo, né, que ocorre de dormir, despertar, acordar, é um ciclo de funções no nosso corpo. E se a gente começa, dorme num horário, acorda em outro, no outro dia dorme às 10, no outro dia à meia-noite, no outro dia às 1 da manhã, enfim, você começa a bagunçar isso, e os seus processos biológicos ali, eles são também, vamos dizer, bagunçados. Então o nosso corpo, ele adora a rotina, ele adora que ele funcione, o nosso cérebro economiza até energia fazendo isso, que funcione como um reloginho, sabe? Aquela coisa tudo direitinho ali, com a agendazinha toda estabelecida, que ele já sabe exatamente a hora de despertar, de dormir, enfim. Tem que estar tudo organizadinho, tudo direitinho. Ou seja, regularidade. A segunda é a temperatura. Para facilitar o teu sono, é importante que você baixe a temperatura do teu quarto. De repente com ar-condicionado, enfim, né, um ventilador, ou fechando ali, ou abrindo as janelas, depende de qual lugar do país que você está aí, né, se é mais quente, se é mais frio, mas já foi comprovado que cientificamente que o corpo ele relaxa, ele entra nas fases do sono de uma forma mais fácil quando a temperatura do ambiente é reduzida. Então, veja uma maneira para que você consiga baixar um pouco, não precisa ser muito, mas baixar um pouco a temperatura do seu quarto para que você, então, consiga atingir esse sono profundo, né, de uma forma mais rápida, mais tranquila. A terceira seria escuridão total. Biologicamente, nós fomos programados para que quando a luz do dia acabe, o nosso corpo ele começa então a liberar uma substância chamada melatonina. Essa substância, a melatonina, é que vai fazer com que você comece a relaxar e o seu corpo entenda então que é hora de dormir. Para isso, evite as luzes artificiais, principalmente a luz do celular, algumas horas ou minutos ali, algumas horas de preferência, umas 2 horas, vamos dizer que seja, na prática, umas 2 horas antes de você efetivamente dormir. A luz do celular, ela inibe essa produção de melatonina. Tenta colocar, se você puder ali, no teu quarto também, luzes mais fracas, luzes mais tênues, luzes quentes, não uma luz muito brilhante, ou mesmo que você tenha essa luz brilhante, pega um abajuzinho, alguma coisa com uma luz mais tranquila, quando estiver chegando a hora de você dormir. Isso vai ajudar o seu corpo a começar a entender que ele tem que relaxar, produzir essa melatonina e facilitar o teu processo de sono. E a quarta seria exatamente desligue a sua mente. É muito comum a gente, na hora de dormir, ficar pensando nas coisas que aconteceram durante o nosso dia, pensando o que a gente vai fazer no dia posterior, mas é importante que, para que a gente efetivamente relaxe, que a gente desligue a nossa mente, vá desligando a nossa mente para que a gente consiga entrar então num sono legal, num sono de qualidade. Uma técnica que eu posso te passar agora é fazer um exercício de respiratório. É você exatamente fazer a técnica do 4-7-8, né? Você inspira o ar contando de 1, 2, 3, 4, segura o ar nos seus pulmões ali por 7 segundos, mais ou menos, conta ali 7 segundos, e vai expirando bem devagar por 8 segundos, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Pode fazer ali, mudar um pouquinho esses segundos se você achar melhor, mas é importante que você foque nessa respiração e faça esse processo respiratório bem devagar. Isso vai ajudar o seu corpo a relaxar. E até para que você não fique pensando em outras coisas, né, que você somente não vagueie, usa uma técnica chamada mindfulness, que é atenção, chamada de atenção plena. Você pode até focar para que somente não vagueie, foque os seus pensamentos na sua respiração, ou foque o seu pensamento em alguma coisa ali alguma coisa só, alguma coisa que está ali no seu quarto, um som que você está ouvindo que seja relaxante, né? Para mim, por exemplo, o som do ventilador ali, ele é bem relaxante, aquele som contínuo do ventilador, né? Se eu ficar ali ouvindo, pensando, eu consigo dormir mais rápido. Aí tenta ver para você alguma coisa que você consiga focar, direcionar o seu pensamento para que fique somente focado nisso, para que ajude você a efetivamente relaxar e não ficar pensando em uma série de outras coisas, né, que vão te gerar daqui a pouco ansiedade e vão te atrapalhar a dormir. Eu te desafio a seguir esse protocolo de ação que eu te passei por uma semana. Faz exatamente o que eu te passei por uma semana, que eu tenho certeza que o resultado vai ser
absurdo, você já vai sentir uma diferença nítida, gritante no teu resultado. Depois você vem, faz isso aí direitinho, segue o que eu te passei, esses 4 passos, tudo que a gente conversou, e depois você me conta como é que foi, o que você sentiu, a melhora que você sentiu. Eu vou gostar de saber. Como a gente viu aqui, o sucesso nessa tua empreitada de ser aprovado num concurso público, ele não é medido, né, pela quantidade de horas efetivamente que você estuda. Muitas das vezes é uma questão de mentalidade, é uma questão até de estratégia, de você entender os seus limites corporais, entender como o seu corpo funciona, como sua mente funciona, como o cérebro organiza e armazena as informações, para que você então mude ali a sua mentalidade, a sua forma de gerenciar o teu tempo, de fazer o que você está fazendo, né, que é estudar para concurso, para que então isso seja mais efetivo. E até muita gente sempre me pergunta, né, poxa, Troiac, Carlos e tal, como é que eu consigo ter um melhor rendimento? É muito comum, né, durante todos esses meus mais de 15 anos de experiência lidando com concursos públicos, né, eu sempre recebi bastante perguntas, né, as pessoas perguntando os mais diversos questionamentos sobre preparação para concurso público. Por isso até eu escrevi um e-book chamado Mentalidade para o Sucesso em Provas e Concursos Públicos, e esse e-book eu coloco ali desde o início da preparação, né, para a pessoa, como você vai se organizar e tal, até efetivamente o dia da prova. É como se você tivesse me chamado para tomar um café contigo. A linguagem que eu coloquei no e-book é até bem simples, bem direta, uma linguagem bem tranquila, e você tivesse me chamado para tomar um café contigo e eu tivesse ali te explicando, né, rapidamente o que você precisa, como se organizar em cada fase e tal, se organizar aí para você passar, estar pronto para poder chegar e ser aprovado num concurso público. Já se você gosta, né, que é uma coisa mais completa, um conhecimento mais aprofundado, eu gravei o curso em videoaulas também, concurso público do início ao sucesso, e esse aí eu falo toda essa parte de preparação mental, enfim, desde o momento que você vai escolher ali a carreira, você vai seguir, né? A gente fazer um brainstorm ali de qual seria a melhor carreira, enfim, para você seguir, até efetivamente a preparação para cada fase do concurso, desde as provas objetivas, discursivas, inclusive técnicas de prova oral também, memorização, leitura dinâmica, enfim, uma série de técnicas e estratégias simples de fácil aplicação que eu utilizei para minha preparação, vim aprimorando durante os anos e utilizo com meus alunos desses mais de 15 anos. Se você é uma pessoa que já está estudando para concurso, algumas das técnicas que eu passo ali você certamente já faz, mas se uma técnica, um insight, uma dica for o suficiente para você conseguir aquele 10º que falta, para você ser aprovado, a minha missão com você, que já está estudando há mais tempo, vai estar cumprida, né? E se você está começando agora, você vai ter ali um guia seguro, né? Não há invencionismo, nada, não é uma técnica, né, que a gente vê por aí, enfim, que as pessoas tentam inventar e que não funciona, mas sim coisas simples, de fácil aplicação e altíssima efetividade que vão te ajudar nesse caminho seguro, né? Vão te levar no caminho seguro até a aprovação. Qualquer coisa, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, ok? Enfim, a minha missão no vídeo de hoje é fazer com que você pense, com que você entenda como o sono é importante na tua preparação e como dormir melhor, né? Você organizar aí tua rotina, rever daqui a pouco teus horários, vai fazer com que você renda muito mais nos teus estudos, fazendo com que você, né, como eu falei no vídeo, durma mais, estude menos, mas o teu rendimento nesse caso, né, seria muito, mas muito maior. E se o vídeo aqui fez algum sentido para você, né, deixa o teu like, porque isso ajuda que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e leve esse vídeo para mais pessoas, né? E se você quiser ter acesso a mais bate-papos como esse que a gente teve aqui, que é falando sobre como o funcionamento do cérebro, emoções e como isso está ligado no estudo, ali na preparação para concurso público, me segue aqui no canal que a gente vai estar sempre tendo essa conversa aqui com mais ou menos essa mesma temática, ok? E se você colocou alguma coisa em prática, ou já pratica alguma dessas técnicas que eu coloquei aqui, ou tem alguma outra técnica que você usa e quer acrescentar, põe nos comentários que, você vai ficar muito feliz com a tua contribuição. Por fim, eu quero que você entenda que a dor, ela acontece com todo mundo que está trilhando esse caminho. Mas se você tiver a mentalidade certa, se você souber organizar a casa, você vai começar a entender que o sucesso ele vai acontecer, tem que acontecer primeiro dentro de você.